Vamos lá, galera. A gente está com o Moto One XT1941-3 aqui, que não apresenta imagem e nem backlight. A gente está com o conector, que é o 2011, J2011, né? Essa seta aí indica o sentido do pino, né? A gente tem nesse esquema aí o sentido do pino, e onde a gente está vendo aqui agora é o pino 1. Tá? A gente vai pegar o esquema. Vamos lá no conector. Aqui está o conector, J2011. Interessante aqui que lá do lado direito ele mostra para gente o que significa cada pino numa tabela em branco, e a gente tem o J2011, o pino 40, do 1 ao 40, então esse conector tem 40 pinos. E aqui a gente está com o pino 1, né? Então, ó, vamos sentido, vamos seguindo, nesse nó aqui, onde tem o pino 1 ao GND. E o pino 2 e 3 é NC, não conectado. Está vendo aí esses pontilhados aí? São componentes que não existem na placa. Apesar de estar no esquema, apesar de conter no layout board da placa, como a gente pode ver agora aí no layout board, né, dizendo aí que o T2014 está presente. Olha o T2014 pontilhado, né? A gente não tem esse componente na placa. A gente pode verificar na imagem, né, a ausência desses dois componentes, né? São supressores de surto. Os engenheiros colocaram no esquema, mas acharam necessidade de não ter no projeto final aí, né? Isso aí encareceria muito o custo de chão de fábrica do equipamento. Então não se preocupe aí quando a gente não localizar o componente que tem no esquema, tem no layout board e não contém na placa. Tá? Tanto lá o T2013, está na parte superior, lá em cima, e o pino 1 aqui nesse sentido. Então a gente vai começar a contar o pino 1 a partir da esquerda para a direita, lado superior. Sempre quando a gente tem uma falha de backlight, né, e de iluminação, a gente sempre começa analisando os seguintes pinos, né? A gente pode pesquisar aqui, a gente começa ali pelo o anodo e os catodos, né? Aqui a gente vai trabalhar a parte de backlight. E sempre aí na parte de backlight a gente vai ver que tem alguns valores padrões. A gente daqui a pouco vai fazer as medições. Aqui a gente tem o VSN, LCD underline VSN e LCD underline VSP. São as tensões positivas e as tensões negativas. Sempre também quando a gente não tem imagem, são esses dois pinos aí também que a gente tem que investigar. E tudo que tratar de LCD, tá, a gente vai ter que buscar os valores de referência. Quando a gente fala valor de referência é a escala de condução reversa. Ok? Aqui a gente pode ver, ó, touch panel, não tem nada a ver, é touch, então isso nos interessa, né? E do lado direito aí a gente pode ver aí, ó, a linha MIP, então a gente também vai ter que verificar a linha MIP, fazer as medições aí MIP, né? Mas sempre se atentem a essas tensões positivas e negativas que geram alimentação para o LCD. Aqui a gente vê do lado esquerdo, né, o 14 e o 20. Isso corresponde ao número da página. Então a gente está na página 20. E se a gente vai buscar mais informações sobre essa linha LCD underline VSN, a gente vai encontrar lá na página 14 também. Então a gente vai mudar para a página 14 e aqui a gente já encontrou a informação, tá vendo? Da linha lá, ó, LCD underline VSN. A gente tem esse capacitor aí, ó, C1414, que vai levar a gente diretamente para esse circuito integrado aqui. Vamos ver que circuito integrado é esse, o 1301. Ele é um PM8952, é um PMIC, né? Geralmente esse circuito integrado 8952 da Qualcomm,
ele gerencia, né, essas tensões negativas e positivas aí, também o circuito de backlight é integrado nele. Vamos localizar o CI, o 1301, tá aí, ó. E o capacitor C1414, que está na saída desse circuito, o PM8952, a gente tem esse capacitor, né? Podem ver aí, ó, o C1414, que é da saída do VSN, com certeza aquele em cima lá, o C1410, também é da saída positiva, né? A gente vai ter uma saída negativa e uma saída positiva para alimentar o LCD lá, o cristal líquido, né? Para a gente não confundir o cristal líquido aí, a alimentação do cristal, do LCD, com o backlight. São coisas totalmente diferentes. Tá aí, ó, como eu falei para vocês, ó, o C1410, que é da tensão positiva, né? Pode verificar lá LCD underline VSP. E o C1414, lá, está voltando. Vamos voltar para o conector. E aqui a gente tem, ó, no pino 16 esse VSN. E na lateral aí está uma breve explicação, né, que a gente vai ter do pino 1 ao pino 40, o que significa cada pino desse, né? O pino 1 GND, pino 2 NC, que é não conectado, né? E a gente vai localizar, a gente vai aproveitar na direita desse esquema, desse esquemático, né? Não está aparecendo para a gente aqui, porque a câmera está cobrindo um pedaço, mas a gente consegue aí, de uma maneira mais simples, através dessa tabela, analisar, né, o que é cada pino desse, né, para facilitar a nossa análise aí, né? Então a gente vai separar os principais pinos aí que a gente vai realizar nessa medição, né? Como, lembrando para vocês que a gente vai medir aí os pinos de tensão negativa, positiva, né? A gente vai medir o circuito de backlight, os anodos, os catodos, sempre buscando um valor de referência padrão, condução reversa, escala de diodo, né? Sempre com a ponta vermelha do multímetro ao terra, a ponta preta lá no sinal onde a gente quer medir, para facilitar para a gente, né? E diagnosticar de maneira mais fácil e mais rápida essa falha. Lembrando aí que a gente está com o Moto On, que o cliente final, não é cliente final, não é lojista, nos trouxe somente a placa e a tela, trocou a tela, depois ele trocar a tela, o aparelho apagou, né? Reconhece no computador e só não apresenta realmente imagem e também não tem backlight, tela totalmente escura. A gente pode usar isso aí padrão para qualquer aparelho que tem esse tipo de tecnologia de tela, TFT, LCD, a gente pode usar a mesma metodologia. Aqui a gente está usando essa metodologia aplicada a um Moto One, mas a gente pode usar em qualquer aparelho. Vamos lá, vamos começar a medir. A gente vai buscar, vamos contar o pino, 3, 4. No pino 10 aí a gente tem o catodo 1, está medindo aí 587, está dentro do valor de referência, né? A gente pode ver aí tanto o catodo 1 quanto o catodo 2, 20% de tolerância para mais ou para menos, né? E nós temos aí o anodo medindo 483, né? Tem que medir 500 milivolts, está dentro. Repetindo aí, ó, o anodo está dentro. Então, nós temos aí, ó, catodo e o anodo. Então está dentro. Falha de backlight, a princípio não é. Agora a gente vai procurar lá aquelas tensões positivas e negativas, né? A VSN e VSP. Pode ver aqui na tabela ao lado, que não dá para a gente ver, mas anteriormente a gente viu lá que o VSN estava no pino 16. Então a gente vai medir aí.
esse pino 16, né? Podem ver que na tabela está lá o pino 10, 11, né? Pino 10 e 11, cátodo 1, cátodo 2. 13, 14, 15, 16. Ó, o pino 16 é o VSN. Ele está dando um valor de 224 milivolts, ou seja, para essa linha é um valor baixo, né? E quando a gente tem esse valor baixo, ó, a VSP está dando 678 milivolts. Geralmente essa tensão negativa e positiva tem que dar nessa faixa, 600. Quando a tensão negativa, ela vai dar inversa aí na faixa de 1.200 milivolts, né? A gente tem no pino 16 uma queda de tensão de 224 milivolts. Já é fora do comum, né? Então a gente, quando sempre tem um valor alterado para baixo, né, significa uma fuga ou curto. Nesse caso, a gente tem uma fuga nessa linha de VSN. Tá? Então, a gente vai verificar aí quais componentes tem nessa linha. Vamos verificar aqui. Pino 16, vamos seguir, ó, VSN, esse que deu o valor de 224 milivolts. A gente vai seguir. O próximo componente é lá o T2013. Né? T2013. A gente já pode olhar na placa que não tem ele. Ele está ausente aí na placa. Mas ele conecta esses dois capacitores aqui. Tá? Então a gente vai procurar por esses capacitores no esquema. Então, o próximo componente a gente vai seguir a linha. Tá aqui os dois capacitores, ó, o componente T2013. Eu no layout board dizendo que está aí, mas na placa não está. E os dois capacitores do lado aí, ligados nessa linha, que vai lá para o 1301, né? Que é o PM8952. Vou aproximar o zoom aqui, não sei se vocês conseguem enxergar aí, né? A continuação do pad do pino 16, né? Ligada nesses dois capacitores aí, ó. Tá vendo? Pino 16 vai a linha ali, passa por esse pad e vai nesses dois capacitores. A gente consegue através do microscópio enxergar a conexão desse pad, né? Tanto que a gente vai medir depois os valores de referência aí. Vamos lá, ó. LCD VSN. Aqui está o capacitor C1414. A gente já viu que está lá no PMIC, né? Vamos lá buscar ele no PMIC. Ao C1414 aí. Então essa linha, esse valor de referência nasce desse circuito integrado, né? Sai por esse capacitor e a gente vai procurar agora, a gente vai abrir, vai tirar essa blindagem com cuidado. Então, a gente falar que o valor de referência ele percorre por toda a malha, né? Então, nasce desse circuito integrado, passa por esse capacitor grande que a gente vai ver agora aí. Vou aplicar um zoom aqui melhor para que vocês enxerguem de maneira mais fácil. Olha aí, deixa eu virar ele aqui, o C1414 aí, ó. Então aqui a gente vai ter o mesmo valor de referência, porque é a saída do circuito integrado que nascem os valores de referência. Então a gente vai medir, a gente vai encontrar o mesmo valor de referência medido lá. Olha, o mesmo valor de referência dos 224 milivolts saindo desse CI até chegar lá no conector. Então, se a gente medir de novo lá no conector, vamos medir, pino 16, olha lá, 225, 224, vamos para o próximo componente, vamos seguir a trilha, vamos para o próximo componente, vai percorrer, vai ter o mesmo valor de referência, ó, tá vendo? Então o valor de referência ele tem que percorrer por toda a malha.
Então nós temos aí, para essa linha específica, né, a linha VSN, é um valor muito baixo, então essa linha está alterada para baixo. Então tudo que é alterado para baixo, né, é ligado em paralelo a essa linha. Então a gente vai ter algum componente ligado a essa linha, paralelo a ela, que está ocasionando essa alteração, essa fuga. Tá? Medir sempre é importante, né? A gente está medindo, fazendo as nossas medições, para que a gente consiga aí alcançar o reparo. Prometo que esse vídeo vai ser curto, né? Vamos tentar fazer ele com 20 minutos. Vamos aplicar aqui o breu. Quem não tem câmera térmica, quem não tem um recurso mais caro, a gente pode aí, né, quando a gente tem essa fuga, né, a gente pode aplicar essa tensão na malha e verificar se algum componente desse esquenta, né? Seria muito mais fácil aí com uma câmera térmica, né? Deixa eu limpar aqui para tirar esse resíduo de pasto, né? Térmica, que vem de fábrica. Peço desculpas aí do cachorro latindo no fundo aí. Agora a gente vai aplicar um pouquinho de breu aqui. Então a gente vai passar breu. Não adianta passar na placa toda, a gente só está passando breu, que é a origem desse circuito integrado. Esse valor de referência sai dele, né? Passa por esse capacitor C1414 e chega lá no conector FPC, o J2011, né? Nesses outros dois capacitores ali pequenininhos. Né? A gente vai aplicar o breu, que é uma forma barata para a gente verificar se algum dos componentes aquece. Componente não aquecendo aí, se a gente aplicar uma tensão nessa malha e não aquecer, o que vai acontecer? Ó, a gente até fiz aqui, né, um corte no vídeo e identifiquei que quando não aquece, tá, a gente sempre pega o maior capacitor que está na malha, ou seja, quando não aquece, a gente injeta tensão na linha, quando não aquece, tá, a gente remove sempre o maior capacitor. Tirei o capacitor estava com o seu valor de referência, o seu capacitor estava com o seu valor de capacitância normal, não estava em fuga, e tudo deduz que seja o PMIC. Então a gente já está fazendo a extração do PMIC aí. Vamos acelerando o vídeo um pouco. Aplicamos solda de baixa fusão para evitar que os pads se rompam na limpeza, né? Então a gente substitui essa solda lead free por uma solda 138 só para fazer a limpeza. Tá? O rebalhe já vai vindo o componente aí. A gente tem um componente novo, né? Vocês viram aí no blister. A gente está fazendo a limpeza. Aqui a gente está usando aí 350 graus no ferro de solda, a temperatura que eu utilizo aí. Limpamos o pad, ó. Se a gente baixa a fusão, a gente evita que arranque, né? A gente está verificando agora, está o valor de referência ali, zerado, que é correspondente ao pad. Vou colocar o CI novo, o PM 8952, um pouquinho de fluxo. Só dá um calor para fixar, que fixe um, dois pads, e agora a gente vai dar o toquinho no CI, esperamos esfriar um pouco. Com uma tensão negativa, a gente vai inverter, verificamos ali ó, o valor de 1.6 volts, não é? Significa que achamos o defeito, realmente o defeito estava no PM 8952. Aqui a gente vai fazer a limpezazinha, manter o mais limpo possível. Vamos limpar aqui também, onde passamos o breu.
usando esse pano antistático com álcool por cima, fica mais limpo, né? Evita de espalhar a sujeira. Vou tirar isso aqui. Resíduo de pasta térmica. E vamos procurar aqui onde é que a gente liga esse aparelho, porque o cliente, né, o lojista não deixou sem flex, né, só deixou a placa e a tela. Vamos ligar, vamos startar o aparelho. Vamos startar ele aqui. Todo botão power a gente pode fazer isso, contanto que seja 1.8. Então, startamos o aparelho, ligamos o aparelho e já podemos ver aí a tela funcionando. Mais um aparelho reparado. E mais um cliente satisfeito aí com o nosso reparo. Espero ter somado com vocês aí, espero ter ajudado vocês, contribuído um pouco com esse conhecimento aí. Forte abraço e até a próxima.